país deixou de discutir a produtividade, nós deixamos de discutir a necessidade que temos de, com a força de trabalho que temos, sermos mais produtivos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Outro Lado, um podcast moderado por mim, Tomás Amaro Monteiro, e que tem como objetivo a desmistificação de preconceitos e estereótipos associados à política e à história nacionais. O tema de hoje é verdade que a minha geração pode não ter reforma, e comigo eu tenho o Pedro Mota Soares, ex-ministro da Solidariedade, do Trabalho e da Segurança Social, atual Presidente da Ação Municipal de Cascais, meu amigo. Olá, Pedro. Olá, Tomás. Pedro, eu vou começar o episódio com uma citação alusiva ao tema de hoje. Começa da seguinte forma: o Partido Socialista não tem o monopólio da preocupação com o Estado Social e este governo não é o seu melhor curador. No passado dia 14 de novembro, alertei mais uma vez para a falência da Segurança Social. Usei os mais recentes dados disponíveis, os do governo, no Orçamento do Estado. Perante as evidências, a Ministra da Tutela, Ana Mendes Godinho, respondeu que queria assustar os portugueses, destruir o Estado Social e que o futuro do sistema de previdência era risonho. É difícil combater processos de intenções. Porém, creio que a política tem de se fazer com honestidade e encarando os desafios de frente. Não temos um sistema de previdência sustentável e estamos a condenar as gerações mais novas. E, independentemente das soluções, devíamos pelo menos concordar neste ponto. A frase é da Carla Castro, na altura deputada da Iniciativa Liberal, num artigo de opinião escrito no Dinheiro Vivo, em novembro de 2023. Diz-nos um estudo do Observador, publicado em outubro de 2021, que 83% dos jovens portugueses temem a falta de pensão de reforma. O estudo foi realizado em 6 países europeus e nós, a par dos italianos, somos os que notamos maior preocupação relativamente a este tema. Este ano foi também divulgado um relatório da OCDE que projeta a evolução dos sistemas de pensões em 38 países e nós estamos no topo das principais tabelas, já que o nosso sistema de segurança social é um dos poucos regimes onde o trabalhador pode contar ter uma pensão líquida equivalente ao salário. Por outro lado, estamos entre os regimes que exigem que se trabalhe mais tempo para conseguir evitar cortes drásticos na reforma e indica que um jovem que esteja a trabalhar no mercado de trabalho terá de trabalhar até cerca aos 68 anos, mais 2,4 anos do que atualmente. E, portanto, com este enquadramento, Pedro, eu queria perguntar-te se, na tua opinião, é ou não verdade que a nossa geração tem a reforma em risco. Antes de mais, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui contigo. Como disseste, somos amigos, mas mais do que amigos tenho o prazer de, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, ver as tuas intervenções como Deputado Municipal em Cascais e fico muito orgulhoso quando te vejo ali a falar. Não vou fugir à tua pergunta. E a tua pergunta, acima de tudo, será que a tua geração vai ter direito a uma pensão de reforma? Com todo o respeito, acho que a pergunta devia ser um bocadinho diferente. É a que pensão de reforma é que a tua geração, e já agora a minha geração, eu tenho 50 anos, nasci no mês a seguir ao 25 de Abril, vai ter direito. Esse é o grande problema do sistema de pensões em Portugal. Citaste um conjunto de dados, podemos olhar para vários dados internacionais, há um bastante interessante que é o Pensions at a Glance, que de 2 em 2 anos vai publicando dados, e esse estudo diz-nos que, num período temporal não muito longo, os portugueses vão ter uma pensão que, deixa-me dizer aqui um palavrão técnico, a taxa de substituição, ou seja, a diferença entre o último salário e a primeira pensão é de cerca de 70%. Ou seja, nós podemos estar no futuro a ter um risco de recebermos de pensão 30% daquilo que é o nosso último salário. Ora, olhando para salários médios em Portugal como existem na casa dos 1.200 euros, se olhar para taxas de substituição de 30% ou de 40%, percebo que nós estamos a condenar os mais jovens a um sistema de pobreza ou um sistema de sobrevivência muito difícil, porque infelizmente, ao mesmo tempo, em Portugal não há taxas de poupança. Já a taxa de poupança é muito baixa, já lá chegaremos. E portanto nós temos um sistema de pensões que é sustentável no sentido em que vai pagar pensões muito baixas no futuro e quero chamar a atenção que esse futuro que nós estamos a falar, a redução das taxas de substituição começa a ser muito forte de 2050 em diante. E portanto,
E ainda por cima nós sabemos que muitas vezes quando fazemos projeções nesta distância, depois a realidade encarrega-se de desmentir as projeções, normalmente colocando as projeções ainda em patamares mais baixos. E portanto, perante isto, há formas de tentar resolver, há formas de tentar encontrar soluções para o problema enorme que vamos ter pela frente. E o que a mim me impressiona muito, impressiona-me mesmo tremendamente, eu não concordo completamente com essa visão que citavas há pouco, um bocadinho tremendista, que os sistemas sociais vão falir. O problema, eu acho que em Portugal não é esse, o problema é termos sistemas sociais que, no final do dia, não dão um mínimo de proteção social digno para que as pessoas possam sobreviver. Portanto, esse princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, esse princípio de proteção não da só dignidade na reforma, social, agora também. antes da reforma, como é óbvio, mas também a partir da reforma, pode estar posto em causa. E isso devia levar os partidos políticos, os agentes sociais, a fazerem uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre a necessidade de reformular, de introduzir novas medidas perante os sistemas de proteção social. É verdade que nós temos hoje um grande desafio. Felizmente, a longevidade das pessoas, a longevidade dos portugueses especialmente, continua a aumentar, as pessoas vivem mais tempo, certo, mas isso coloca um desafio perante os sistemas sociais. É um facto bom, francamente bom, que os portugueses tenham essa capacidade de viver mais tempo, ainda que infelizmente muitas vezes com problemas de saúde mais acentuados que noutras latitudes ou noutras geografias, mas coloca-nos um problema sobre os sistemas de proteção social. Dito de outra forma, como é que eu conjugo os aumentos, as melhorias que nós temos do ponto de vista da demografia com o impacto que isso tem sobre a economia? Como é que eu consigo fazer esta junção? Em Portugal, uma das soluções foi exatamente a solução de se conseguir, se ligar, ter uma ligação efetiva entre a esperança média de vida e a idade da reforma. Hoje, em Portugal, a idade da reforma está ligada efetivamente à esperança média de vida. Esse é o único critério que deve nortear a idade da reforma? Não deve ser o único critério a nortear a idade da reforma, mas é a forma que eu tenho de resolver esta equação entre a demografia e a economia. O facto de nós termos cada vez menos ativos para pagarem as pensões de cada vez mais pensionistas. Okay. E, portanto, se eu quiser ser sério, não quiser ser populista, tenho de, nesta equação, colocar aqui a dimensão da esperança média de vida. Até porque hoje também, felizmente, as pessoas com 65, 66 anos têm muitas vezes essa capacidade. Chamo só a tua atenção, eu por acaso, para preparar esta entrevista, fui fazer uma simulação da minha idade de reforma. E a minha idade de reforma, eu tenho 50 anos, já não sou da tua geração, a previsão já é 67 anos e 11 meses. E, portanto, os 68 anos provavelmente será uma coisa que se pode vir até a atingir mais rapidamente do que isso. O que me impressiona verdadeiramente em Portugal é, perante esta dificuldade, eu não ver partidos políticos, grupos sociais, não ver uma preocupação efetiva em querer discutir esta matéria. Parece que nós vivemos às vezes um bocadinho em estado de negação relativamente aos sistemas sociais, e eu acho que isso é o pior. A pior coisa que eu posso fazer num sistema social é ser reacionário. Se eu não reformar os sistemas sociais, nós estamos a condenar os sistemas sociais à sua falência. Se eu não tiver a capacidade de introduzir mais medidas que reforcem os sistemas sociais, que tenham a capacidade de pensar um bocadinho muitas destas matérias, eu estou a condená-las à cabeça. Como por exemplo... Como, por exemplo, às vezes medidas muito simples. As pessoas acham que muitas vezes o que nós precisamos era de uma reforma estrutural da Segurança Social. Eu defendo essa reforma. Acho que a Segurança Social em Portugal devia ser alterada. Aliás, perdeu-se no espaço de 2 gerações essa mesma capacidade, sendo que ainda por cima uma reforma da Segurança Social, no meu entendimento, só pode ser feita num cenário de crescimento económico. Num cenário de dificuldades económicas em que o Estado apresenta déficit, em que o desemprego é mais elevado, a pressão sobre o sistema social é muito forte e, portanto, torna muito difícil nós, ao mesmo tempo, fazermos uma reforma, nomeadamente que altere princípios que têm a ver com o financiamento da segurança social. É mais fácil fazê-lo em crescimento económico e, infelizmente, os períodos que nós tivemos nos últimos anos de crescimento económico não foram aproveitados para fazer uma reforma
a maior parte deles foram tempos em que tivemos o Partido Socialista a governar, que eu acho que não quis fazer essa reforma. Dito isto, nós muitas vezes podemos fazer pequenas medidas que incentivem as pessoas, que deem incentivos às pessoas a poderem reforçar a sua pensão no futuro. Eu identifiquei aquele que para mim é o grande tema no sistema de pensões, é no futuro temos pensões muito baixas, e portanto nós temos de criar aqui mecanismos que incentivem as pessoas a poderem poupar um bocadinho mais. Eu achei muito curioso, recentemente tivemos o Portugal-Eslováquia no Europeu, que Portugal ganhou, mas numa das coisas em que nós não ganhamos na comparação com a Eslováquia são as taxas de poupança. Certo. Nós em Portugal estamos com uma taxa de poupança na casa dos 6%, na Eslováquia 14%. E portanto nós temos de criar incentivos a que as pessoas possam ter mecanismos de poupança. Eu defendo já há algum tempo uma coisa que é simples de fazer, que é muito importante para as novas gerações. Qualquer trabalhador que entre no mercado de trabalho passa a estar automaticamente inscrito num sistema em que desconta mais 1% do seu salário. A entidade patronal devia acompanhar com mais 1%, sendo que eu defendo que esta medida, para não prejudicar a entrada de jovens no mercado de trabalho, deve ser feita numa lógica em que esse 1% da empresa tenha uma compensação do ponto de vista fiscal, a empresa poder descontar depois esta matéria nos impostos, na sua conta de impostos com o Estado, para ter aqui um princípio de neutralidade fiscal. E este sistema, que eu acho que deve ser um sistema optativo, deve ter que se chama tecnicamente um auto-enrollment, ou seja, quando as pessoas se inscrevem, quando as pessoas começam a trabalhar, automaticamente são inscritos. Se quiserem sair, se quiserem ter, também se chama tecnicamente opting out, têm de pedir para sair. E nos sistemas sociais, o que normalmente a regra nos diz é que a partir do momento... Só perguntar-te, esses 6 valores, esse 1% mais 1%, vão para onde? Esse 1% mais 1% cria uma contribuição adicional de 2%, que, no meu entendimento, deve ser gerida pela Segurança Social, mas em vez de ser no sistema que nós temos atualmente, que é um sistema de repartição, um sistema de pay as we go, em que os ativos estão a pagar, estão a contribuir, essa contribuição paga as reformas dos atuais reformados, um sistema de solidariedade entre gerações, deve ser aplicado num sistema de capitalização, ou seja, deve ir para uma conta individual, para uma caixinha que esteja a ser capitalizado até à minha idade da reforma e que depois vai reverter para mim. Um sistema como este, como eu vos disse, a partir do momento em que as pessoas estão inscritas, normalmente não saem, tem uma vantagem porque o trabalhador desconta 1%, mas vai ter um desconto adicional de 1% com este princípio de neutralidade fiscal. Uma medida como estas vai logo reforçar as pensões no futuro. Eu percebo que às vezes é difícil para um jovem, nós preocuparmos um jovem sobre a necessidade de poupar no futuro. As pessoas não estão preocupadas com o fim do mundo, estão preocupadas com o fim do mês, e imediatamente quando nós começamos a trabalhar, com todas as dificuldades que temos, de acesso à habitação, de mobilidade, as pessoas não estão a pensar o que é que vai ser a sua vida quando chegarem aos 68 anos, e por isso mesmo tem de haver aqui um pequeno estímulo, um nudge, para que as pessoas possam ter um bocadinho este incentivo a poderem fazer esta poupança individual neste caso, mas também, na verdade, não é aos 60 anos que alguém vai conseguir gerar uma poupança que depois lhe dê uma condição condigna. E a mim impressiona-me muito, mais uma vez, este silêncio que existe, esta falta das pessoas quererem discutir um dado que é um dado muito evidente, um dado que é um dado muito claro. Eu digo muitas vezes, eu gosto de discutir opiniões, não discuto factos. Parece-me bastante desnecessário estarmos a discutir factos. E todos os relatórios internacionais indicam esta realidade para Portugal. Todos os relatórios nacionais e internacionais implicam esta realidade para Portugal. E é uma realidade de termos taxas de substituição, termos valores de pensão muito baixos face aos rendimentos que existem em Portugal, que também são rendimentos infelizmente baixos. E, portanto, toda esta dimensão é uma dimensão muito, muito relevante. Depois há um conjunto de outras dimensões que nós também não estamos a querer falar, nós não estamos a querer discutir. Se o desafio que eu tenho é o desafio como é que eu conjugo demografia com economia, vamos olhar também para o lado da demografia. O que é que nós estamos a fazer do ponto de vista de medidas estruturais para garantir que as famílias, os mais jovens,
pelo menos têm o número de filhos que desejariam ter. Sim, eu queria ir precisamente aí, porque Portugal está... Vejo que já estás a pensar no tema. Sim, exatamente. Portugal e a Europa estão a ver a sua população a encolher e nos próximos 50 anos estima-se que a população portuguesa cai a 18%. Ou seja, seremos menos e muito mais velhos, ou seja, a população ativa também reduz automaticamente. Em 2070, estima-se que 33% da população terá mais de 65 anos e 14,7%, portanto quase 15%, terá mais de 80 anos. Exatamente. A demografia, e eu se calhar aproveitar para colocar aqui outro tema que podes responder mais tarde, a demografia, políticas de incentivo à natalidade e a imigração para Portugal não podem ser duas áreas onde também deve haver políticas públicas para tentar melhorar a longevidade e a sustentabilidade da segurança social? São temas diferentes. São temas diferentes, mas estou 100% de acordo. Sendo que depois falta um terceiro que já lá chegaremos. Okay. Do ponto de vista da demografia, de facto, nós precisamos de ter algo muito mais consolidado. E quando nós falamos em políticas demográficas, eu tenho que perceber que as políticas demográficas têm de ser absolutamente transversais. Certamente que os apoios públicos são importantes, não ponho isso em causa, e apoios públicos não são só apoios monetários, de licenças de maternidade, de pagamentos feitos a casais que têm filhos. Quando falamos desta dimensão, temos, por exemplo, pensar na dimensão da fiscalidade. Eu acho que uma família que tem filhos e que tem mais filhos, do ponto de vista fiscal, tem de ter um tratamento diferenciado positivo por parte do Estado, porque está a contribuir para o que é absolutamente essencial do ponto de vista do Estado, que é até a manutenção da nossa soberania, a manutenção da nossa independência e da nossa liberdade. Essa é uma dimensão que me parece muito relevante, mas eu não posso pensar em políticas demográficas sem pensar na mobilidade das nossas cidades, sem pensar em políticas de habitação também nas nossas cidades. Pensar que redes é que eu quero ter que permitem que as pessoas não interrompam as suas carreiras profissionais, que redes é que eu quero ter do ponto de vista das creches, das escolas, como é que eu quero estruturar e organizar todo este sistema, e esta matéria tem de ser uma matéria integrada. Eu não posso achar que o sistema é 100% público num caso, mas depois as creches já são todas contratualizadas com o setor social, não havendo ligações entre as duas coisas. Claro. E, portanto, infelizmente até nos últimos anos houve alguma perseguição ao setor social nesta área mais da infância e das crianças, que me parece francamente negativo. Uma segunda dimensão é a dimensão da imigração. Eu percebo isso, sendo que nós hoje olhamos ao longo de toda a Europa e uma imigração que não seja uma imigração integrada, no final do dia até causa muitos problemas também nos sistemas de proteção social. E, portanto, até porque gera muitas vezes desconfianças, gera muitas vezes o chamado risco moral das prestações sociais, que dá uma percepção muito errada à totalidade da população. Terceiro tema que, infelizmente, não se fala em Portugal, pouco se fala em Portugal, e que tem um enorme impacto do ponto de vista dos sistemas sociais, nomeadamente de segurança social. Produtividade. O país deixou de discutir a produtividade. Nós deixamos de discutir a necessidade que temos de, com a força de trabalho que temos, sermos mais produtivos. Eu acho que se calhar discutimos, mas é só relacionada com a semana de 4 dias. Eu não gosto de relacionar tempos de trabalho com produtividade. Okay. Nós podemos trabalhar menos tempo e ser mais produtivos. Isso pode acontecer. A dimensão aqui é uma dimensão simplista. O problema é que quando nós olhamos para a força de trabalho em Portugal, com exceção de uma subida de produtividade que tivemos nos anos de 2012, 2013, 2014, não deixámos de ter subidas de produtividade e, na verdade, se eu tenho uma força de trabalho que tem um determinado custo e a produtividade é igual, quando nós falamos, por exemplo, em melhoria de rendimentos, também temos de ligar esta matéria à produtividade. Hoje estamos a ter um debate muito interessante sobre a aplicação de um conjunto de ferramentas de inteligência artificial. A lógica desta discussão tem de ser o aumento da nossa produtividade. Porquê é que a produtividade é tão importante para os sistemas sociais? Os sistemas sociais são financiados, a segurança social é financiada com uma percentagem dos salários. Se eu tiver a capacidade de aumentar produtividade e com o aumento da produtividade aumentar rendimentos, eu vou conseguir ter mais receitas para a dimensão da segurança social. E, portanto,
não é só a questão da demografia, não é só a questão da imigração, é também a questão da economia, é a questão de nós termos a capacidade de gerar mais riqueza, e se gerarmos mais riqueza, vamos conseguir financiar os nossos sistemas sociais. E, portanto, o desafio é um grande desafio, é um desafio de ligar demografia com economia, com o que nós queremos ser enquanto país, é um desafio de pensarmos o futuro. Eu acho que em Portugal há pouco esta vontade de efetivamente pensarmos o futuro. Ok, obrigado, Pedro. Para acabarmos, eu queria fazer-te uma pergunta em jeito de recomendação dentro daquilo que tu puderes recomendar, que é: qual é a melhor forma de poupança que tu recomendas a um jovem que esteja agora a entrar no mercado de trabalho, sendo que à margem, claro, de qualquer tipo de política pública per si, o que é que tu recomendarias? Nós temos em Portugal uma vantagem, que é termos liberdade de escolha. Eu defendo muito liberdade de escolha para os sistemas, para o sistema de segurança social, e liberdade de escolha não é eu escolher um produto de um banco face a outro produto de outro banco. Liberdade de escolha é eu poder escolher um produto de um banco, do setor privado, de uma seguradora, há vários produtos em Portugal, poder escolher produtos de capitalização que o Estado tem. O Estado já tem hoje os chamados PPRs do Estado, mas o Estado já tem hoje um trabalhador, um jovem que está a entrar no mercado de trabalho, pode ir ao Instituto de Gestão Financeira, ao Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social e aderir a um plano de capitalização, ter aqui em que todos os meses entrega qualquer coisa para a sua pensão. E também, até no setor social, nós temos em Portugal uma força forte, temos muitas mutualidades, o mutualismo existe em Portugal, umas com umas dimensões superiores, outras com umas dimensões mais pequenas. Estou a pensar no caso de Montepio, que tem uma grande dimensão, e portanto tem também produtos que são produtos de poupança. E portanto, eu, que sou um grande defensor, acho que um jovem que entra no mercado de trabalho devia poder organizar a totalidade não, mas uma grande parte da sua pensão futura com a liberdade de escolher entre sistemas públicos, sistemas sociais ou sistemas privados. Acho que, se quiser olhar para um produto, tem felizmente estes 3 setores, estes 3 segmentos nos quais pode escolher. Muito bem, obrigado, Pedro. Eu é que agradeço demais. O Por Outro Lado é um podcast semanal que vai para o ar todas as quartas-feiras, é produzido pela Telhouse e conta com o apoio de Rafaela Gonçalves para a área do digital. Se gostaram deste episódio, pedia que seguissem nas plataformas habituais, no Spotify, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Obrigado e até para a semana.